Vamos lá, eu adoro o assunto da origem, não só a origem das favelas, mas da cultura de favela, eu gosto de estudar. Esses são os temas que eu mais me detenho, eu adoro isso. Vamos lá. Naturalmente, para você ter um sistema de poder, você precisa de uma cultura que a justifique. Isso aqui, quem fala isso é o Karl Marx. A superestrutura, ela é determinada pela estrutura. Ou seja, se você tem um esquema de poder que envolve o domínio territorial de um grupo narcotraficante com seu bando militarizado tomando o controle de uma área, você vai precisar criar uma cultura que justifique essa dominação. E a cultura, a narcocultura, a cultura do tráfico, a cultura do funk, é a cultura que justifica a dominância deles naquele território e mais deles para fora do território. Então, um cara como o Oruan, o MC Pose do Rodo, eles são embaixadores da cultura do narcotráfico para fora. Então, quando eles vão e tocam no Lollapalooza, e aí o Oruan tira uma camisa e fala, solta meu pai, ele está como um embaixador do Comando Vermelho. Estão avisando pro mundo ali fora, olha, isso é muito importante pro meu povo. E aí as pessoas lá fora dançam e falam, olha, isso é importante pra mim também. E aí você coloniza culturalmente as pessoas. A estrutura saiu de uma questão meramente interna dentro das favelas, em que eles justificam o poder lá dentro e tem essas festas que a gente tá vendo aqui, para as pessoas do tal do asfalto, usando uma terminologia que é muito usada aqui no Rio, morro e asfalto, elas naturalizarem a existência do crime organizado sem morar nas favelas ou sem morar nos bairros controlados. E esse foi o estágio que o Brasil tá chegando de transformação em narco-estado. Pose do Rodo, Oruan, mas inúmeras outras figuras. É uma naturalização de um determinado modo de vida. Para destruir isso, são de duas maneiras. Você tem que destruir a estrutura e a superestrutura. E você vai precisar fazer um trabalho, entendendo que o Brasil vive em guerra, de proibição da cultura do funk. Aí você vai falar, ih, o Renan quer censura. Aí vai aparecer o Caetano Veloso, o Chico Buarque falando, não, calma. Na Dinamarca, a grande democracia dinamarquesa, se eu fizer, vamos dizer, propaganda de determinadas facções, tem uma facção específica ali, eu vou preso, eu não posso divulgar, não posso sustentar simples. As democracias precisam se proteger disso. Se eu for fazer propaganda de um determinado grupo terrorista na França, eu vou ter problemas. As legislações das democracias protegem a democracia disso. A nossa democracia não se protege. O nazismo na Alemanha é um exemplo muito claro. Então, nós vamos precisar atuar entendendo que nós estamos em guerra. Estamos em guerra? Bom, temos número de morte policial com número de guerra. Morte de cidadãos civis com número de guerra. É guerra. As armas são de guerra? São. Então é guerra. Então você não vai ter música do seu inimigo tocando no seu território. Você não vai ter festas criando essa estrutura. Porque ela não é só no final de propaganda, também é de financiamento. Porque a lavagem do dinheiro também passa por essas festas. Pose do Rodo aqui no Rio, em São Paulo, MC Rian, que lavava dinheiro do PCC. Então, essa estrutura tá toda pronta. Agora, eu vou avançar um pouco na questão da favela, porque a favela tem um elemento que é muito interessante. De onde surgiram as favelas? Já havia favela no Rio. São Paulo, até os anos 50, não tinha favela. Tinha o tal do cortiço. As favelas surgiram porque você teve você tinha uma natalidade muito grande nos anos 40, 50, 60, 70, 80, e um processo de migração, especialmente da região Nordeste e de Minas Gerais, para as grandes capitais. Isso aconteceu em todos os lugares. Mesmo no Nordeste, uma pessoa do interior de Pernambuco ia para Recife, pessoa do interior do Ceará ia para Fortaleza. O Estado brasileiro, até os anos 70, ele tinha alguma capacidade de investimento em infraestrutura. Isso quebra ali na crise do petróleo, e quando vem a Constituição de 88, que aumenta muito o custeio com folha, e aumenta as despesas, que ela constitucionaliza saúde, educação, etc., o Estado não fica com dinheiro para investir. Então ele não investe em infraestrutura, e isso inclui infraestrutura de habitação. Então todas essas pessoas migraram para essas cidades, não tinha infraestrutura, surgem as favelas, o Estado não resolve a favela, e como ele não tinha condição de resolver nada, nem da educação, nem colocar segurança, nem habitação, nem saneamento básico, ele largou. E ao largar, surge essa cultura num lugar que está largado por tudo. Então o Estado, vamos colocar de maneira bem clara, especialmente dos anos 80 em diante, o Estado brasileiro larga a mão das favelas, e elas viram essas comunidades autônomas com cultura própria, linguagem própria, autoridade própria, as facções políticas, e economia própria, informal. Então, o que nós criamos, se a gente olhar direitinho, foi um Brasil paralelo dos anos 70 até hoje. Então é um país paralelo, que ele não obedece nada. O país, ele inclusive nem fala mais a nossa língua. Então a gente tem que entender que é uma guerra contra um país anônimo que surgiu, de libertação da sua população local, que tem que ser brasileiro no sentido de titular de direito. E de dever também. Isso é uma outra discussão. E destruir a cultura desse país anômalo é libertar essas pessoas.
Então essas coisas são todas integradas. Por isso que a questão da infraestrutura, e eu vou sair um pouco da segurança e vou para uma parte de economia, eu recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro, ou seja, reduzir as despesas do Estado, de modo a eu poder baixar os juros, porque o Estado vai ser pagador, e com juros menores aumentar a taxa de investimento, é isso o Estatuto da Desfavelização. É de um lado recuperar a segurança, de outro recuperar a autoridade e a cultura, e de outro investir na infraestrutura. Eu preciso tornar aquele lugar no Brasil. A China passou o que o Brasil passou nos anos 60, 70, 80, isso nos anos 2000. Como? As pessoas saíram das províncias do interior e foram todos para a região leste, Xangai, aquela costa. A China falou, vai dar ruim, vai favelizar. E vai favelizar na casa dos, não digo bilhão, mas das centenas de milhões. Eles criaram cidades inteiras do zero, eles gastaram tudo que eles puderam em infraestrutura. E proibiram as pessoas de fazer migrações desordenadas, porque eles sabiam que ia gerar esse processo de favelização. A China evitou isso. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.